Olá, boa noite. O TN traz as informações sobre o caso trágico do estudante de medicina que matou o pai, a mãe e em seguida tirou a própria vida. O médico e a psicóloga foram assassinados a facadas. No apartamento, gente, um cenário assustador, semelhante a um ritual satânico. Cruzes invertidas, frases em vermelho, Bíblia rasgada, além de muita bebida alcoólica. O cenário deixado no apartamento é assustador. Cruzes de cabeça para baixo, que é o símbolo de São Pedro, mas também representa um ato anticristo, símbolo satanista medieval. Nos cômodos ainda tem páginas da Bíblia rasgada com a frase "Ele me obrigou". Escrito de vermelho, outra frase: "Festejai os céus, o diabo desceu até vós, pouco tempo lhes resta". No local ainda foram encontrados livros com títulos religiosos e sobre depressão. Segundo a polícia, o estudante de medicina Guilherme Eringer César, de 21 anos, matou os pais e depois se matou. Essas fotos também foram vistas pelo psiquiatra Valber Dias, que acredita que o jovem tenha sofrido um surto psicótico. Os outros elementos que a gente viu ali, com sangue, com escritas, dá a entender que houve uma alteração da percepção ali da realidade, de que ele não percebia a realidade da maneira como ela é. De primeiro ele cometeu o homicídio e depois suicídio, né? Então, ainda mais sendo dos pais, a gente entende que é muito improvável que tenha sido algo acontecido em pleno juízo da sua capacidade. O caso chocante aconteceu na madrugada desta quarta-feira, no 4º andar deste prédio, que fica em Itapuã, Vila Velha. Ainda de acordo com a polícia, Guilherme esfaqueou primeiro a mãe, que estava deitada no quarto. O pai teria ido ao banheiro e também foi esfaqueado pelo filho. Os corpos do pai de Guilherme, o médico urologista Paulo Oliveira César, de 68 anos, e da mãe do jovem, Raquel Erigen César, de 61 anos, estavam enrolados em lençóis. Segundo os amigos, Guilherme era um jovem alegre, gentil, educado. Eles ficaram surpresos e também chocados com o que aconteceu. Inclusive, ao acordar, Guilherme teria enviado mensagem a um amigo, desesperado, dizendo que viu os pais mortos e que não lembrava de nada. Logo depois, ele tirou a própria vida. Seu João Manuel trabalha no prédio e conhecia a família há mais de 20 anos. Ele disse que todos ficaram surpresos e tristes com a notícia da morte da família. Estou muito surpreso com o que aconteceu aí e também não deve mostrar o que ele era. Eu vivo muito tempo com a pessoa, acontece uma tragédia dessa, não fica nada. Era um rapaz, um jovem tranquilo, aparentemente. Aparentemente, eu não sabia não que ele podia fazer essa barbaridade toda. Gente, que tristeza, hein? Olha, o casal tem uma outra filha que mora no Canadá e está vindo para o Brasil para liberar os corpos da família. A repórter Manuela Machado traz informações ao vivo para a gente. Manuela, um crime que chocou a todos nós, imagina os amigos e parentes, né? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente um crime bárbaro que chocou amigos, familiares, a área médica, né, fiéis da igreja, onde o médico também era pastor e vários capixabas, todos nós chocados realmente com esse crime, porque, segundo amigos, o Guilherme, que tinha 22 anos, era um jovem tranquilo, frequentava a igreja com os pais e todo mundo foi pego de surpresa diante dessa situação, porque ele matou o pai e a mãe e depois acabou tirando a própria vida. Nós conversamos também com o pastor Simon Tom Araújo, que é fundador da Igreja Missão da Praia da Costa, em Vila Velha, que disse que o Paulo, ele era pastor lá há 25 anos. O pai dele também era pastor, ou seja, o avô do Guilherme. E o Guilherme cresceu nesse clima da igreja, um rapaz super tranquilo, né, amigo ali, frequentava junto com os jovens. O Paulo, ele fazia estudos bíblicos, era como se fosse um conselheiro da igreja. Então, além das pessoas da igreja, a área médica também, porque ele era urologista, todos muito chocados com esse crime. E a Renata, que é filha adotiva, deve chegar, segundo esses amigos, amanhã pela manhã, ela também que é médica, e ela foi adotada pelo casal. Os amigos contaram que a Raquel e o Paulo, a Raquel não conseguia engravidar. Então, eles decidiram adotar a Renata. E logo depois engravidaram do Guilherme.
A Renata, que amanhã chegando, vai liberar os corpos. Nós estamos aqui em frente ao DML. Os corpos devem ser liberados amanhã pela manhã. E ainda os amigos e familiares não sabem se haverá velório. Pode ser que tenha velório e o sepultamento deve acontecer no cemitério da Ponta da Fruta, em Vila Velha. E esse caso choca até mesmo a polícia, né? Porque, de acordo com a polícia, o Paulo, ele teria corrido para o banheiro, mas ele acabou esfaqueado pelo filho. A Raquel já foi esfaqueada no quarto. O corpo dela estava em cima da cama. E segundo também a polícia, o Guilherme teria enviado mensagem a um parente, a um amigo, dizendo que havia feito uma besteira, estava arrependido, não sabia, ele não lembrava muito bem o que ele tinha feito. Logo depois, Guilherme pegou o carro do pai e foi até a Terceira Ponte, onde tirou a própria vida. O corpo dele foi encontrado hoje, às 4h30 da manhã. Isabela. Manuela, isso que eu ia te perguntar, assim, detalhes, né, do crime. A polícia está investigando o que pode ter levado esse jovem a cometer esse tipo de crime. E com relação a essas imagens, né, que ele pintou a cruz invertida, aqueles números, o número da besta, né? Ele fez isso antes ou depois? Tem essas informações? Como foi esse processo do crime? Isabela e todos que nos acompanham, a polícia investiga esse caso, por mais que tudo indique que realmente o Guilherme tenha matado o pai e a mãe e depois tirado a vida. Mesmo assim, a polícia quer saber, será que ele agiu sozinho? Será que foi ele mesmo? Tudo indica que sim, mas o caso vai ser investigado como duplo homicídio com o uso de arma branca. E a polícia, quando chegou ao local, encontrou realmente esse cenário, né? Um cenário aí de um ritual satânico, com o número 666, que é o número da besta, além de várias cruzes invertidas, livros, inclusive os peritos, eles recolheram a faca usada no crime, os livros de Guilherme e o computador dele. Tudo isso vai ajudar, talvez, a polícia identificar também, né, pelo computador, se ele teve contato com alguém, o que pode ter acontecido, o que pode ter levado a ele ter essa atitude. E também as garrafas, né, mostrando aí, a gente não sabe se realmente foi ele que bebeu, mas tudo indica que o Guilherme tenha também feito uso de bebida alcoólica na noite do crime, Isabela. Tá certo, Manuela, obrigada pelas informações. É muito difícil, né? A gente levar essa informação a você, um jovem que nasceu, foi criado na igreja com um pai pastor, né? Diante da palavra de Deus, infelizmente, cometer esse tipo de crime. O que levou a ele a cometer esse tipo de crime? A gente sabe que todos nós vivemos dias difíceis, mas chegar a esse ponto é alguma coisa assim para a gente fazer uma reflexão muito profunda. Obrigada, viu, Manuela, pelas informações. Foi condenado a 28 anos de prisão o assassino do ex-governador Gerson Camato. O julgamento durou 2 dias. Marcos Vinícius foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de porte ilegal de arma. Marcos Vinícius Andrade foi condenado pelo assassinato do ex-governador do estado, Gerson Camato, com pena fixada de 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e também por porte ilegal de arma. A viúva Rita Camato, amparada pelos filhos, se manifestou após a sentença. Sentiu-se confortada pela justiça. Olha, a justiça dos homens, eu acredito que sim, né? Nós acreditarmos no Ministério Público, no trabalho dos nossos advogados e na crueldade como o Gerson nos foi tirado precocemente. Um homem que tanto fez pelo Estado, ter o fim que ele teve, parecia um animal largado na sarjeta. Hoje a gente vê a justiça, agora a presença dele, a convivência dele junto da família, nunca mais. A ex-deputada federal ainda falou sobre o Estatuto do Desarmamento defendido pelo marido. Camato foi morto com um tiro. Mas eu guardo amargo no meu coração, muita saudade e muito desejo de que nós possamos viver mais em paz, em harmonia e que o ser humano seja menos vulnerável e a vida banalizada como ela é hoje. A sentença proferida foi satisfatória. A sentença que foi proferida representou a justiça do julgamento. Foram preservadas todas as garantias que nosso sistema dá ao acusado e os jurados, após refletirem sobre a prova que foi produzida, entenderam que a acusação deveria ser acolhida e a forma com que a pena foi dosada pelo magistrado foi de uma forma muito técnica e muito amparada nas decisões dos tribunais superiores.
O último dia de julgamento começou com um debate entre defesa e acusação e, em seguida, um intervalo. Na retomada, não aconteceu a réplica e tréplica, o que é comum em um júri popular. Além dos 28 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, o réu Marcos Vinícius Andrade também vai ter de pagar uma indenização de R$200 mil à família Camata. O advogado de defesa afirmou que vai recorrer da decisão. Cabe recurso, a defesa manejará o recurso cabível. Há, a nosso sentir, uma imoderação na fixação da pena e existem outros aspectos jurídicos que serão objeto de discussão. A expectativa era que o julgamento de Marcos Vinícius de Andrade durasse até 3 dias, diante da quantidade de testemunhas a serem ouvidas. Na terça-feira, 11 das 12 convocadas foram ouvidas e uma dispensada. O réu prestou depoimento à noite, durante quase 5 horas, onde afirmou que iria levar a arma do crime no dia do assassinato para ser registrada. Gerson Camata, ex-governador e senador do estado, foi morto no dia 26 de dezembro de 2018. Ele estava na Praia do Canto, em Vitória, quando foi atingido por um tiro no ombro. O motivo do crime, considerado torpe, seria um bloqueio judicial nas contas do ex-assessor, resultado de um processo movido pela vítima contra o assassino. Marcos Vinícius volta para o Centro de Detenção Provisória 2 em Viana, onde está preso desde o dia do crime. Continua o combate ao incêndio na Madeireira, na Serra. O fogo começou ontem à noite e a previsão dos bombeiros é que o trabalho dure 24 horas, devido ao tipo de material inflamável. O prejuízo ainda não foi calculado, mas o dono tinha seguro. O vídeo mostra como está a madeireira na parte de trás do prédio. Aqui era o nosso grupo gerador, que ficava nessa área aqui, ó. Ele caiu, a estrutura colapsou. Isso aí é tudo placa de MDF, que está queimando ainda. O incêndio começou por volta das 10 horas da noite desta terça-feira. A madeireira fica em Carapina, na Serra. As chamas, de grandes proporções, foram registradas de longe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o controle do fogo deve durar 24 horas. Deve durar aí, além das 14 horas até agora, o combate deve durar ainda mais umas 24 horas para apagar, porque o fogo em madeira, ele queima em superfície e em profundidade. Então não adianta somente jogar água por cima, como seria no caso de gasolina, por exemplo. O fogo de madeira, ele queima em profundidade também, então a gente tem basicamente alagar para poder conseguir apagar esse fogo. A área afetada tem cerca de 3.200 metros quadrados. No local ainda funcionam outras 4 empresas. O incêndio atingiu principalmente o estoque de madeira, o equivalente a 40 carretas de MDF. Pelo menos 4 caminhões e outros veículos de passeio estavam no estacionamento da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o laudo da perícia deve ser concluído em 20 ou até 40 dias para saber as causas do incêndio. E de acordo com o proprietário da empresa, o local tem seguro, mas ele ainda não sabe o valor do prejuízo e nem quando os trabalhos retornarão. É imensurável, né? A gente não tem como mensurar agora, porque é uma vida, né? Uma vida que se foi jogada ao fogo, né? Mas vamos levantar isso, né? Em breve a gente deve levantar isso para saber qual foi o prejuízo total, mas não foi pequeno, né? Foi muito grande. O proprietário da empresa acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros. Até o momento a gente teve 20 e poucos militares ontem na madrugada, hoje rendeu o serviço, estão com mais de 20 militares também. Um total de 40 militares, 8 viaturas. Funcionários pareciam não acreditar na cena e se emocionaram. Na área da Madeireira também funciona uma empresa de informática que armazena dados de vários hospitais e unidades de saúde da Grande Vitória. Apesar da preocupação com o fogo desde o início, o sistema não foi afetado com o incêndio. A seguir, vendedora atingida por 11 disparados pelo ex-marido. Fala UTN, nós já voltamos. Agora o caso da vendedora que sobreviveu a um atentado em Cariacica. Ela levou 11 tiros e continua internada. Os suspeitos do crime são o ex-marido e a namorada dele, que inclusive já foi presa. No hospital, a vítima falou sobre os momentos de desespero que ela viveu. Foi a própria vendedora que fez o vídeo no hospital. Os curativos estão por toda parte. Afinal de contas, foram 14 tiros que a acertaram. A perna quebrada está com ferro aparente. É parte da recuperação nesse tipo de fratura.
Nós mostramos o caso por aqui no TN. Nesse vídeo é possível ver o casal numa motocicleta. Em seguida, eles atiram. Por áudio, a vendedora de 22 anos contou que esperava o ex entregar o filho deles. Chegou a passar a localização, o endereço. E quando ele chegou, foi aí que os tiros foram disparados. Eu tinha acabado de chegar do serviço. Meu filho tinha passado a semana com o pai dele. E o pai dele pediu a localização lá de casa para poder entregar, porque meu filho morava comigo. Quando ele chegou perto de casa, ele me ligou, avisando, né, que tinha chegado, e eu fui encontrar com ele na varanda de casa. Abri o portão e me deparei com ele e a mulher dele de moto. Ele parou a moto na minha frente, ela desceu, depois ele desceu e sem ninguém falar nada, ele só começou a atirar. A namorada que estava junto com o ex da vendedora foi presa 2 dias depois do crime. É gerente de uma loja em um shopping de Vitória. Ela negou a participação, mas foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao presídio. Segundo a vítima, o ex permanece solto e não é, segundo ela, considerado mais foragido. Minha vida tá toda revirada, né? E ele aparentemente tá tranquilo, porque já não tá mais foragido, né? Segundo a vítima, a relação com o ex durou cerca de 3 anos. Era um relacionamento tranquilo, ele nunca tinha sido agressivo com ela. Depois que se separaram, o que começou a incomodar foi a intromissão da atual companheira na relação entre pai, mãe e filho. O que eu mais bati o pé mesmo é porque ela queria se intrometer entre eu, meu filho e ele. E eu não queria isso. A vítima ainda está sem entender o que aconteceu. Sente-se inconformada e, para ela, é ainda difícil acreditar que foi vítima desse tipo de crime. Apesar de todos os ferimentos, ela segue em recuperação e tem certeza, não morreu por um livramento. Sobreviver a 14 tiros, com certeza, tem que ter um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, então vamos esperar. Com certeza, né? 14 tiros disparados, 11 atingiram a vendedora. Com certeza foi um livramento. A polícia diz que as investigações continuam, mas prefere não dar detalhes para não atrapalhar a apuração. Agora a gente traz as informações da pandemia. A vacinação continua avançando. Hoje chegaram ao Espírito Santo 21.200 doses da Coronavac. Esse lote já está sendo distribuído aos municípios para a vacinação não parar, né? Até agora, gente, quase 2 milhões de pessoas receberam a primeira dose. São 1.998.559 e mais de 891 mil pessoas receberam já a segunda dose. Agora a gente tem os números do coronavírus, 18 pessoas não resistiram às complicações nas últimas 24 horas. Até hoje o estado já perdeu 11.944 pessoas e quase 545 mil tiveram contato com o vírus. Em instantes, novo superintendente da Polícia Federal promete ações no combate ao tráfico de armas. É já já. O delegado Eugênio Coutinho Ricas assumiu o posto de superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. A posse aconteceu hoje em uma cerimônia restrita a autoridades na sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Antes de assumir a superintendência, Eugênio Ricas exercia o cargo de adido da Polícia Federal nos Estados Unidos. Ele já foi secretário estadual de Justiça e secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo. Durante a posse, disse que uma das suas principais atribuições é o combate à corrupção e que vai agir em integração com as outras forças policiais. Uma das ações será o combate ao tráfico de armas de facções no Espírito Santo. TN2 encerra agora, lembrando que agora você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo celular. Basta acessar o nosso portal de notícias e clicar no Tribuna Online ao vivo. Boa noite para você, até amanhã.